Se tem uma coisa que o ano de 2025 me ensinou, é que trabalhar em casa com filhos é uma bênção e um desafio contínuo. E é por isso que esse ano eu decidi fazer diferente. E essas são as minhas metas realistas para o ano de 2026. Antes de mais nada, deixa eu contextualizar um pouquinho, né? Contar um pouco aí da minha história com metas. Eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu amo fazer metas e já tem muitos anos que eu faço. Só que eu lembro aqui, né, desde o tempo que eu tenho canal no YouTube, este acho que é o 9º ano, né, com eu fazendo metas de ano novo. Só que uma das coisas que eu observei é que eu sou como a maioria das pessoas que faz aquela lista enorme de metas. Teve anos que eu fiz menos metas? Teve. Mas geralmente eu coloco muita coisa ali na minha lista como meta de ano novo. E eu acabo fazendo algumas coisas, né? Porque tem ali um guia, eu fico sempre de olho para estar em busca das minhas coisas. Só que ao mesmo tempo, pelo fato de colocar muita coisa nessa lista, eu acabo cumprindo também poucas coisas, porque querendo ou não, quando a gente coloca várias coisas numa lista de coisas a fazer, a gente acaba dividindo a nossa energia e fazendo pouca coisa ou nada. Graças a Deus, no meu caso, eu consigo fazer algumas coisas, mas aquelas que são assim, as principais, aquelas que eu mais gostaria de fazer, sempre vai ficando para depois. E assim, outra coisa que eu tenho que falar aqui é que eu já empreendo em casa já há muitos anos. O que não quer dizer que dava certo antes. Mas nesse ano de 2025 foi o ano em que realmente as coisas começaram a caminhar. Principalmente porque eu me propus num desafio, mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Por que eu tô falando isso, né? Por causa da introdução do vídeo, porque eu não comecei a empreender em casa este ano, mas foi esse ano que me trouxe grandes aprendizados, né, que juntou com os aprendizados dos outros anos. E uma das coisas que eu aprendi a duras penas, porque é uma coisa assim que eu já sabia, eu já sei disso há alguns anos, mas esse ano, principalmente também estudando, que eu aceitei, digamos assim, essa realidade, que nós devemos ter uma meta única, porque quando nós colocamos várias metas, né? O nosso foco, a nossa energia fica dividida. Quando a gente coloca uma meta só, a gente consegue colocar toda a nossa energia nessa meta e com isso a gente consegue concluir essa meta mais rápido, de certa forma, né? Porque a nossa energia não está dividida e com isso a gente consegue conquistar mais coisas com mais eficiência, né? E tem uma outra palavra também que me fugiu. Com eficácia, não é eficácia. Concluir a meta de uma maneira completa, digamos assim, que é o que veio na minha mente. Então, o que eu decidi para este ano de 2026 que eu farei diferente? Eu vou ter uma meta única, que isso daria um vídeo, e talvez eu grave um vídeo falando só sobre isso, né, sobre a meta única, mas eu decidi isso. E eu decidi uma meta, né, pro meu ano de 2026, só que aí eu destrinchei essa meta, né, em pequenas coisas que eu quero fazer. Eu não vou compartilhar tudo aqui, porque ainda tem algumas coisas que eu vou ajustar, mas o principal tá aqui. Então eu vou concentrar a minha energia nessa meta, que é o que eu mais quero fazer durante anos, é o que eu mais quis, mas eu nunca realmente me dediquei a isso da forma que eu deveria. Então, eu coloquei aqui como meta para esse ano de 2026 e tem tudo a ver, né, com o tema do nosso canal, é por isso que eu resolvi trazer para cá, que é me desenvolver ainda mais no trabalho. Tem outras coisas que são importantes na minha vida, gente? Óbvio que tem. E eu vou, né, fazendo o que eu conseguir em relação a elas. Mas o meu foco principal nesse ano de 2026 vai ser no meu trabalho. E para isso, uma coisa que eu coloquei aqui, né, como submeta, digamos assim, que é ter uma rotina de trabalho que respeita a maternidade. Afinal de contas, eu sempre tenho que ter em vista o meu porquê. Por que que eu decidi trabalhar? E por que que eu decidi trabalhar em casa? Né? Se a minha prioridade são os meus filhos, eu tenho que fazer com que o meu trabalho seja condizente com esse princípio que eu tenho.
eu trabalho em casa, né, também por mim, mas também por conta dos meus filhos. Então eu não posso negligenciar a criação deles, deixar isso de lado ou fazer isso de qualquer forma por causa do meu empreendimento. Então eu quero, né, me desenvolver, né, no meu trabalho, mas tendo uma rotina que respeite, né, um papel de mãe para mim que é tão importante. Então essa daqui tá como uma submeta, né, que são coisas que eu quero prestar atenção. E dentro disso, eu também quero crescer a minha presença online, porque eu já estou, né, na internet há muitos anos, porém eu levava até um tempo atrás como um hobby em um outro canal que eu tenho. Eu digo como hobby porque assim, por N motivos que eu não vou ficar falando aqui, mas eu levava como hobby. Eu decidi criar este canal aqui e o meu foco é este. Eu nunca estive assim tão satisfeita fazendo uma coisa porque eu demorei para entender o que, né, eu sei hoje. E graças a Deus, depois que eu entendi, coloquei em prática, eu tô gostando do que eu tô fazendo e eu pretendo continuar aqui. E eu não só criei esse canal, como eu criei também um Instagram novo voltado para este tema deste canal. E é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero focar. Então, quando eu tô começando, como eu estou começando, tudo é mais difícil e eu quero ver se eu consigo, né, estar mais presente e, em consequência disso, conseguir crescer um pouco mais as minhas redes sociais. Eu não tenho meta, eu quero crescer tantos seguidores, ter tantos inscritos. Não, porque isso não depende única e exclusivamente de mim. Eu posso fazer a minha parte, né, mas o resto não depende só de mim. Então eu quero fazer a minha parte e o resto que vier é isso aí mesmo. E uma das coisas que estão alinhadas aqui, que eu tenho que prestar bastante atenção, que é uma meta que eu já tenho já há alguns anos, gente, eu não tirei essa meta do papel ainda. Eu quero aprender, eu preciso, eu já sei fazer, gente, mas eu quero, se falar assim, você sabe fazer isso? Eu sei fazer, mas eu ainda não consigo ter os resultados que eu gostaria fazendo isso. Então, assim, eu quero aprender a fazer tráfego pago, que é algo que eu já venho estudando há um tempo, mas eu cometo aquele erro de começar, parar, começar, parar, começar, parar, começar, parar, e nisso, né, os negócios vão atualizando, e enfim, aconteceu muita coisa, mas no contexto geral, eu tomo a responsabilidade para mim, porque eu sei que se eu estivesse me dedicando como eu deveria me dedicar, se eu tivesse tido um foco nisso, eu já estava sabendo, gente. Pelo tempo que eu comecei a aprender, já era para estar encaminhado. Eu poderia botar mil e umas desculpas. É claro que tudo o que acontece na minha vida tem, assim, um certo peso, que de certa forma, me atrapalha. Mas eu sei que se eu tivesse focado nisso, mantido meu objetivo nisso, as coisas teriam sido diferentes, que inclusive eu já falei sobre erros que nós não devemos cometer no nosso negócio aqui no canal, tem vídeo aí, né? Mas é uma das coisas que eu quero fazer. Tem outras coisas que eu preciso ajustar em relação a essa meta, mas o principal que eu coloquei é isso, e eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu não sei se eu já falei, mas se eu falei, eu tô falando de novo. Eu coloquei isso aqui como meta porque é algo que eu já queria fazer já há muito tempo, porém eu sempre vou priorizando um monte de outras coisas, isso aqui vai só ficando. E principalmente eu sei que se isso aqui deslanchar como eu quero, né, que deslanche, as outras coisas da minha vida também vão fluindo. Então, eu levei muito isso em consideração na hora de decidir qual que seria a minha meta do ano. Como eu disse, tem algumas coisas ainda para ajustar, mas eu sei que se isso aqui caminhar, as outras coisas automaticamente também vão caminhando, e eu vou ir falando com vocês a respeito disso em outros vídeos, em outras situações, em outros momentos. Mas, no mais, eu fiz esse vídeo porque eu queria te convidar também, né, principalmente para você que é mãe. Se você tá começando agora um negócio, se você quer começar, se você já tem um negócio, mas o negócio tá meio, né, travado. Inclusive, deixa eu aproveitar para vender aqui o meu peixe, né? Porque eu tenho, inclusive, um curso que se chama Destravando a Mãe Empreendedora, onde eu mostro ali, né, os primeiros passos de quem quer ter um negócio em casa, quais são os erros que você não deve cometer, como tirar a sua ideia do papel, como escolher a sua ideia, tem tudo ali. Eu compartilhei os erros que eu cometi, né, durante anos, para você não cometer, para você ter um sucesso mais rápido, digamos assim, porque quando você evita os erros, né, o seu processo vai mais rápido. Então eu criei,
né, um mini curso compartilhando aí algumas coisas importantes. Se você tiver um interesse em conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu até me perdi no que eu estava falando. Ah, lembrei. Eu tô gravando esse vídeo, né, para incentivar você a também escrever aí qual que é a sua meta, que é o que eu indico. Tenha uma meta só, né? E de preferência, né, voltada para o seu negócio. Porque, como eu disse, né, quando uma coisa flui, uma coisa que você quer muito, as outras coisas vão fluindo também automaticamente. E eu decidi, né, eu já falei isso aqui, focar em uma meta só, porque a minha energia vai estar concentrada nisso aqui, isso aqui vai me dando motivação a partir do momento que eu consiga cumprir essa meta para ir cumprindo as outras. Então esse vídeo aqui nada mais é do que para incentivar você a escrever a sua meta também, ou as suas metas, né, se você preferir. Eu aconselho você a escrever uma meta só, né, mas aí fica ao seu critério. Inclusive eu gravei também outros vídeos antes desse, né, numa minissérie de vídeos falando sobre metas. Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo os links, mas são 2 vídeos que estão antes desse. Vou ver depois se eu gravo o vídeo falando sobre a meta única, mas eu acredito que deu para entender o conceito. Me conte aqui se você já pensou nas suas metas para 2026, se você se sentir à vontade, compartilha aqui com a gente, porque eu amo saber das metas das outras pessoas, inclusive, né, assim, no finício. É porque eu pensei no final e no início. No final do ano e no início do ano é o vídeo que eu mais gosto de assistir aqui no YouTube, que é metas, né, pro ano novo, porque isso me dá aquele gás, aquela motivação, e eu sempre gosto também de estar assistindo no decorrer do ano, porque vai dando aquela motivação. Eu quero ver, não é uma promessa, mas vou tentar ver se eu consigo me organizar aqui, uma forma de tentar criar um projeto para nós, né, que temos aí os mesmos objetivos em relação a negócios, para a gente conseguir ir fazendo essas metas, né, essas micrometas juntas, sabe? E mostrando os resultados para vocês. Vamos ver se vai dar certo. São planos. Cruzem os dedos, orem por mim, que eu acredito que vai dar certo, gente. Esse ano de 2026, eu vou ter aí alguns desafios, algumas mudanças na rotina, mas eu estou confiante, né? Entreguei nas mãos de Deus e eu acredito que vai dar tudo certo. Deus está no controle de tudo, né? E eu acredito sim que a gente deve fazer metas, deve fazer planos, né? Porque quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Então faça aí as suas metas para isso te servir de guia, pra você não ficar rodando igual barata tonta e no final das contas não conseguir fazer nada. Então é isso, gente. Por hoje é só. Um super beijo e até o próximo vídeo.